Existe um erro invisível que está matando áreas cruciais da sua vida aos poucos e você provavelmente nem nota enquanto acontece. Hoje eu vou te revelar a causa disso e como corrigir uma vez por todas. Se você sente que algo importante está minguando, apesar de seu esforço, então vale para você continuar assistindo, viu? Quando eu mudei de apartamento para casa, eu quis um cachorro. Eu queria aquela sensação de segurança, alguém dando sinal no quintal quando chegasse alguém, especialmente à noite quando não tinha ninguém em casa. Eu fui buscar o filhote e tinha uma fêmea e um macho. A mulher falou que eu podia levar os dois e eu levei. Todo dia, quando eu chegava no final do dia na minha casa, eles vinham correndo até o portão. Aquilo era bom demais. Eu tinha o costume de comprar um sacão de ração assim, ó, de 25 quilos para não ficar deslocando até a loja toda semana. Eu guardava em cima da pia, que ficava perto da churrasqueira de tijolo, lá no fundo do quintal. E desde filhote, sempre no mesmo lugar. Só que o filhote foi crescendo e um dia eu cheguei em casa no fim do dia e eles não vieram até o portão. Eu estranhei. Saí pelo quintal procurando. Quando eu encontrei um deles, estava deitado na varanda, a barriga estufada, mal conseguia andar. Ele tinha alcançado o saco e comeu. Comeu tanto que eu pensei que a barriga dele ia explodir. Moral da história: não adianta ele comer metade do saco de 25 quilos no único dia. É muito melhor ele comer a porção do dia no dia. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa com a sua vida, só que sem perceber. Talvez você sinta que nunca tem tempo para tudo, que quando você cuida de um lado, o outro ressente, que você se esforça, trabalha, corre, mas no final do dia, alguma área importante está minguando em silêncio. A saúde, o relacionamento, a conexão com os filhos, as finanças. Se isso faz sentido para você, esse vídeo é exatamente o que você precisa. Quando eu comecei a trabalhar, eu só trabalhava mais nada. Não cuidava do espiritual, da alimentação, do corpo, do desenvolvimento pessoal. Só trabalho. Achei que era assim que funcionava. Eu já vi gente perder dinheiro porque colocou tudo numa única aplicação na bolsa. Eu já vi gente tão envolvida com a igreja que não cuidava do corpo nem das finanças. Eu já vi gente que se gastou inteira na carreira e deixou os filhos de escanteio. E os números confirmam isso. Abandono afetivo. Sobrepeso em mais de 60% dos brasileiros, mais de 60% do povo com nome no SPC. Isso não é coincidência, é um sinal. A maioria das pessoas não fracassa por falta de esforço, elas fracassam por abandono temporário de áreas importantes. Um relacionamento não termina de repente, ele para de receber pequenos toques. Uma saúde não piora de um dia para o outro, ele para de receber pequenos cuidados. Uma amizade não acaba de repente, ele deixa de receber pequenas interações. A vida não quebra por grandes erros, ela quebra por pequenos abandonos repetidos. Imagina que você tem 12 orquídeas para cuidar que você ganhou de presente. 12 orquídeas especiais, raras, delicadas, únicas. E você olha para elas e você pensa: tenho tantas orquídeas para cuidar, será que eu consigo resolver isso de uma forma rápida? E aí vem a ideia: e se eu pegasse um balde de 5 litros e jogasse tudo de uma vez em cima de cada uma? Ou melhor ainda, uma caixa d'água, despejasse tudo ali. Assim eu posso ficar meses sem cuidar delas. Claro que isso é um absurdo, você já percebeu o problema, né? Se você jogar uma quantidade gigantesca de água em cima de uma orquídea, ela morre por excesso, porque aquela água não é absorvida do jeito certo. Orquídeas não funcionam assim, e a nossa vida também não. E por que isso acontece? Mesmo sabendo que precisamos cuidar de várias áreas, a gente acaba negligenciando. Existe um fenômeno que eu chamo de negligência de manutenção. O cérebro humano ele prefere grandes esforços raros em vez de pequenas ações consistentes, porque pequenas ações parecem insignificantes no curto prazo, mas são elas que mantêm os sistemas vivos. Imagina alguém que decide treinar o corpo inteiro em um único dia por mês. Passa 10 horas seguidas na academia, depois fica 29 dias sem treinar nada. Funciona? Não. O corpo responde muito melhor a 30 minutos por dia do que 10 horas num único dia. Agora imagine uma fogueira e alguém que pensa assim: para não ficar cuidando toda hora, eu vou jogar um caminhão de lenha de uma vez só. O que é que acontece? A fogueira apaga. Porque o fogo não funciona com explosões de combustível, ele funciona com alimentação constante. Você coloca pequenos pedaços de lenha ao longo do tempo. Assim, o fogo permanece aceso. Relacionamento, saúde, aprendizado, carreira, tudo funciona assim. A maioria das pessoas falha no equilíbrio da vida porque pensa em equilíbrio de tempo.
acha que precisa dividir as horas igualmente entre tudo. Mas equilíbrio verdadeiro não é dividir o tempo igualmente, é manter nutrição mínima constante em cada área importante. E quando a pessoa não entende isso, ela entra num ciclo que você provavelmente conhece. Ela pensa: se eu dedico tempo para minha saúde, estou negligenciando minha família. Se eu dedico tempo para minha família, meus amigos dizem que eu sumi. Se eu vou para os meus amigos, meu projeto profissional atrasa. E fico o tempo todo correndo de um lado para o outro, sempre com a sensação de que nunca está dando conta de tudo. Mas o problema não é quantidade de tempo, é frequência de atenção. Na prática, funciona assim. Na segunda-feira, você faz uma ligação rápida para os seus pais. 5 minutos, só para perguntar como eles estão. Pronto. Você regou aquela plantinha. No outro dia, você almoça com seus amigos. Você já ia almoçar mesmo? Aproveita o momento e tem uma conversa boa. Pronto, outra plantinha regada. Depois você dedica 40 minutos a um projeto importante no seu negócio. Mais uma área nutrida. Talvez você não precise falar com seus pais todos os dias, talvez uma ligação por semana já seja o suficiente para manter essa conexão viva. Talvez os seus amigos precisem de uma gota de água por semana, não de um balde. Tudo depende da dinâmica da sua vida e dos seus relacionamentos. Mas se você alimenta essas áreas regularmente, já é um grande avanço. Você passa a sentir que tem domínio sobre todas essas plantinhas. Agora, deixa eu te dar uma dica importante. Ao longo dessa conversa, eu estive falando de papéis da vida. Pai, filho, amigo, profissional, parceiro, líder. Cada papel é como uma plantinha. E tem uma estratégia muito inteligente que eu uso e ensino para resolver aquela sensação de que não tem tempo para tudo. Ela se chama crossover de papéis, cruzamento de papéis. Muitos pensam: meu tempo está muito apertado, eu preciso ir para academia, passar tempo com meu filho, com minha esposa, ver meus amigos. Parece que não existe tempo suficiente para tudo isso. E eu digo: faça um crossover. Por exemplo, você pode levar sua esposa quando você for jogar futebol com seus amigos na quarta-feira. Enquanto você joga, ela conversa com as esposas deles. Você marca um gol, corre lá e dá um beijo nela. Você percebe o que aconteceu? Você estava com os amigos, fazendo atividade física e compartilhando um momento com a sua esposa. Tudo ao mesmo tempo. 3 plantinhas regadas numa única saída. Outro exemplo, você quer correr no parque. Leva seu filho junto, ele vai de bicicleta enquanto você corre. Saúde e conexão com o filho no mesmo momento. Outro, você precisa ir no supermercado. Em vez de você ir sozinho, convida seu filho. Transforma aquilo numa conversa, numa brincadeira, numa conexão. Ou então você quer viajar de férias, mas você também precisa estudar algo importante. Escolhe uma viagem onde tenha um curso ou um congresso, 2 dias de evento, 6 dias de lazer. Você viajou, aprendeu algo novo e ainda descansou. Isso é crossover de papéis. E essa estratégia reduz aquela ansiedade que você não consegue cuidar de tudo. Porque, na verdade, você está cuidando de várias áreas ao mesmo tempo. E tem um ponto final que eu não posso deixar de falar. Dentro dessa dinâmica também precisam existir momentos de relaxamento, momentos em que você desacelera, momentos em que você simplesmente descansa. Porque até no cuidado das plantinhas existem períodos de pausa e recuperação. E é exatamente assim que a vida funciona. Quando você aprende a cuidar dela direito, né? Não metade do saco de ração no único dia. A porção do dia, no dia. Pequenas doses com frequência. Em todas as áreas, é assim que o fogo permanece aceso. É assim que as plantinhas não morrem. É assim que a vida não quebra pelos pequenos abandonos que um dia somam mais do que você esperava pagar. Então você viu como pequenos abandonos repetidos destroem relacionamentos, saúde, finanças e conexões. Mas também como doses mínimas constantes mantêm tudo vivo. Não é sobre dividir o tempo perfeitamente, mas nutrir cada área com frequência inteligente usando crossover para multiplicar o resultado. Equilíbrio não é perfeição, é consistência que evita o colapso. Se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.